Muito bem, amigos, esse é o Palavra de Honra, sempre pela Jovem Pan News Campinas. Você confere aos sábados, hoje é sábado para você, mas também pela TV Arte Escultura Jaguariúna, TV Sol Indaiatuba, TV Todo Dia Americana e agora Rede QDM de televisão, Piracicaba, e só Deus sabe para onde mais nós vamos. Hoje eu vou conversar um pouquinho com o grande professor de história, professor de tudo. Ele é o nosso mestre, Eduardo Baez. Vamos falar sobre a Guerra do Oriente Médio. Faça um break, a gente volta já. Caríssimo Eduardo Baez, você é sempre nosso companheiro da Jovem Pan, dando os seus pitacos sobre tudo, né? Sobre política, sobre tudo. E eu acho que a questão da guerra do Oriente Médio chama muito a atenção, porque está numa crescente, né, Baez? É impressionante como aquilo não termina, é uma guerra milenar. Né? Tudo bem com você, Baez? Tudo bem, Thanos, que bom estar aqui com você mais uma vez, conversando, batendo papo. E, de fato, a guerra do Oriente Médio não é que ela está começando, ela está continuando há pelo menos uns 2000 anos, até mais, essas guerras acontecendo por lá, né? Eu gostaria de dividir em três partes. Pois a primeira é pensar um pouco em Israel Netanyahu, né? Então, que você falasse um pouquinho sobre isso, porque dizem, por exemplo, que ele tem interesse na continuidade da guerra, porque senão ele vai preso. Há muitas acusações de corrupção contra o chefe de Israel, o presidente. É presidente, né? Ele é presidente. Então, ele é o presidente. contra o presidente. Israel é um país, é uma nação parlamentarista, presidencial, com presidente, porém com um parlamento forte. Né? Ele é o quê? O presidente? Ele é o presidente. Não, ele é o primeiro-ministro. Ele é o primeiro-ministro de Israel. É ele que toma as decisões. Exatamente. Você tem o chefe de Estado, ele é o chefe de governo. Né? E o grande problema nessa questão em Israel hoje é o chamado governo de coalizão. É um governo de coalizão porque ele não tem a maioria das cadeiras do parlamento, então para poder governar tem que ter essa coalizão com outros partidos, e o grupo que o apoia é o grupo mais radical. Seria o que nós chamaríamos hoje de uma extrema-à-direita, né? O termo correto é esse, né? Extrema-à-direita, né, de Israel, que é um grupo sionista, não é um grupo religioso, não tem a ver com a religião judaica, e sim tem a ver com a questão da geopolítica na região, que não tem a ver com a questão judaica, com a religião judaica, mas se ampara nos escritos religiosos para legitimar o território de Israel. Se você pegar o trecho, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, onde Jeová, Yahvé, fala para Josué que ele vai pegar toda aquela terra que lhe é prometida, o território que é descrito ali não é apenas aquele território de Israel, ele vai até depois do Iraque. Então eles usam essa justificativa para dizer que toda aquela terra tem que ficar sob controle de Israel, nesse contexto a partir do século XX, XXI. Muito bem, então nós temos essa visão hoje de Israel. Essa posição do Netanyahu tem a ver com os processos de corrupção? Manter a guerra interessa ao governo? Manter a guerra interessa muito ao governo. A guerra interessa muito ao governo em questão, né? Porque isso paralisa todo o processo que estava correndo no parlamento contra a figura do Netanyahu. Ele está em estado de emergência. Estado de emergência, você paralisa tudo. Foi decretado, inclusive, o estado de emergência, há um decreto em que ninguém mais pode entrar ou sair de Israel, espaço aéreo fechado, né? E todas as decisões do parlamento, a partir de agora, elas são congeladas até que se resolva essa questão. Né? Então, enquanto houver guerra, ele está no poder. Mas não tenha dúvida. Irã. Irã é algo que nos preocupa, né? Porque parece que há armamento nuclear, o Israel acaba de, mais uma vez, atacar com drones, enfim, é uma situação muito instável. Você acredita que uma guerra nuclear possa ser desencadeada a partir desse conflito, não? Eu não acredito e nem desacredito, eu só acredito quando acontecer, que é tudo muito improvável, né? Tudo muito, não dá para a gente cravar.
Só para a gente lembrar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos justificaram a invasão do Iraque, dizendo que no Iraque existiam armas químicas de destruição em massa. Entraram no Iraque e não encontraram nada. Israel está justificando o seu direito de existir pelo fato de que o Irã está enriquecendo urânio para uma bomba atômica, para umas 10 ou 15 ogivas nucleares. Basta uma para varrer Israel do mapa. Em nome dessa defesa, Israel teria feito esse ataque preventivo. Sim. Mas é importante entender que existe uma questão estratégica de Israel nesse ponto. Entender o Irã como um player fundamental do Oriente Médio. Lembrar que o Irã não é um país árabe. O Irã é um país que, não sendo árabe, ele é concorrente, ele é rival das nações árabes do Oriente Médio. E Israel, antes disso, fez uma aproximação da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, que são países árabes, né? E com isso eles estão isolando politicamente o Irã. Você pode notar que depois do ataque de Israel ao Irã, nenhum país árabe se levantou em defesa do Irã, porque o Irã não é um país árabe, o Irã é um país persa, embora ele seja muçulmano também como os demais, sim, mas é um país persa. E, portanto, não há essa identifica-se o Irã, sim, como um rival, sim, do mundo árabe. Né? É verdade, sem dúvida alguma. E a faixa de Gaza? Porque o Trump parece que queria fazer uma série de resorts ali, né? Já pensou os palestinos ali servindo os resorts, trabalhando? O Trump já tinha uma solução para aquilo, né? Já. Virar uma colônia de férias, né? Mas me parece uma ideia muito longe da realidade. Muito longe, e também existe a questão de que os palestinos não são bem-vindos nos países árabes. Tem esse pequeno detalhe. Por que o Egito ele fecha a fronteira e não permite que os palestinos entrem no Egito e fiquem confinados na faixa de Gaza? Esse é um ponto que às vezes passa desapercebido nas análises políticas, né? Quando Israel, não justificando o bombardeio, mas quando Israel vai bombardear a faixa de Gaza, ele avisa antes. E, à medida que é avisado, o Egito fecha a fronteira. Então a população palestina que poderia sair ali por Rafah e entrar no Egito para sair da zona de guerra, ela é impedida não por Israel, ela é impedida pelo Egito. Da mesma maneira que na Jordânia, a Jordânia também não aceita a entrada dos palestinos, e a Síria só aceita a entrada dos palestinos se forem sob a tutela do Hezbollah. Então os palestinos eles estão colocados ali. E quando você analisa a situação sem torcida, e esse é o grande problema hoje da nossa imprensa, a gente torce muito na análise. Tem uns que torcem pelos palestinos, outros por Israel, outros pelo Irã. Pelo Irã, é a torcida. Mas quando você analisa a questão na região, você vai ver que, primeiro, quem mais matou e massacrou o palestino foram os países árabes. Não foi Israel. Israel manteve os palestinos. E segunda coisa, se você tirar hoje o Estado de Israel daquela região, os palestinos serão exterminados no segundo momento pelas nações árabes. Pelas nações árabes. Porque é uma questão que primeiro, as nações árabes não consideram os palestinos árabes totalmente, são considerados de segunda classe. Entendeu? É ser humano de segunda classe. Ser humano de segunda classe. Lamentavelmente, exatamente. Isso é histórico, porque a região foi povoada à força por grupos árabes tirados à revelia da região do Levante para a região do que hoje é a Palestina, que não existia. Ela foi uma invenção do Império Romano do século II. Você acredita em algum processo de pacificação daquela região? Eu acredito. Você já esteve em Israel? Não, Israel não. Assim, é uma viagem transformadora. Não me convide porque eu não vou tão cedo, agora não dá. Não é o momento. Assim, não dá para você sair de lá, você não sai de lá no seu ceticismo. Né? E assim, em Israel você tem palestinos que compõem o parlamento. Você tem palestinos que compõem o exército de Israel. Você tem palestinos que estão no serviço público em Israel. Você tem palestinos que podem exercer o seu direito de cidadania dentro do Estado de Israel, desde que ele não esteja vinculado ao Hamas.
entendeu? Agora, o problema é o Hamas. esses dois grupos, Hamas, naquela região da faixa de Gaza, Certo. e o Hezbollah, sul do Líbano. Líbano, não é? São todos financiados pelo Irã. Exatamente. E eu quero que você fale no próximo bloco sobre isso, Pois não. porque esse financiamento também ele impulsiona o aquecimento naquele meio Oriente Médio. Não é? A gente vai conversar no próximo bloco. Eu vou fazer um breve intervalo e a gente volta já. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Muito bem, amigos, de volta aqui pela Jovem Pan News Campinas e também Dayatuba, TV Sol, Jaguariúna, TV Artes, lá é cultura, ele se transmite a cultura, Baez. E eu falei americana é a TV todo dia, e a rede QDM de televisão, que está chegando em Brasília, você acredita uma coisa dessa? Olha só. Nós estamos aí espalhados, né? Ligando a maior rede de comunicação no interior do estado de São Paulo. E eu quero incentivar muito mais isso ainda, porque em breve os nossos jornais locais vão estar integrados aqui nesses canais. Isso é uma coisa inédita. No interior do estado de São Paulo. Eduardo Baez, falávamos da guerra, falávamos do Hamas, Hezbollah e financiamento, né? Me lembra fundo de campanha, né? Financiamento de guerra, né? Fundo para guerra. O Irã está soltando dinheiro lá para essa turma toda. Isso vai parar algum dia, não? Não vai parar. O Irã pode parar quando mudar o governo do Irã. Por sinal, a declaração do Netanyahu, quando ele anunciou o ataque, é que o ataque não é contra o povo do Irã, e sim contra o regime dos ayatolás. E que está muito balançado no Irã hoje. Depois de quase 50 anos de um regime teocrático, o Irã hoje enfrenta uma série de protestos. Já antes desses ataques, uma série de protestos contra a manutenção desse Estado teocrático. O Irã é um Estado teocrático, regido pela Sharia, ou Sharia, como queira, que é a lei islâmica, mas também com uma estrutura política, vamos chamá-la de secular, para a administração, onde acontecem eleições, existem partidos políticos dentro dessa estrutura. Porém, o líder máximo é o Ayatollah na estrutura teocrática. E o Irã encontrou no financiamento desses grupos menores terroristas, embora o nosso governo não os chame de terroristas, são grupos terroristas, né? Os Houthis, o Hezbollah e o Hamas, o Irã financia esses grupos justamente para atingir primeiramente o Estado de Israel, que ele considera o grande encrave, né? Inimigo número um. Não, o inimigo número 1 são os Estados Unidos. Bom. Né? E o inimigo número 1,5 é o Estado de Israel. Né? Não é nem o loucura número 2, isso, é né? 1,5. Que loucura. É 1,5. E você fala para eu visitar, mas não vou. Imagina a Terra Santa como é que esteja lá abalada, Por incrível, né? que pareça... Preservaram? Por incrível que pareça, Jerusalém é a cidade que dificilmente ela será mexida em qualquer tipo de situação. Ela é cidade sagrada, inclusive para os iranianos. Então para todos. Para todos, inclusive para eles. É uma cidade sagrada, não é nem iraniana, é para os muçulmanos. Né? Você tem a área muçulmana, tem a área cristã e tem a área judaica na cidade. E todo mundo ali se mantém,
se mantém, porque é sagrada para as 3 religiões. Muito bem, vamos dar um pulo do outro lado do Atlântico lá e vamos para os Estados Unidos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, vamos tricotar aqui, Vamos né? tricotar. Afinal de contas, o Trump e o grande amigo financiador, né, de campanha, parece que se afastaram um pouco, né? A amizade foi abalada. Falar Teve um até pouquinho um olho dos dois. roxo, né? É, Teve que até um olho história, roxo. mas parece que foi o quê? O filho que deu, Então, né, apanhou vai do saber, filho. vai Conta um entender. pouquinho essa história pra gente. O que está acontecendo aí? Olha, o Elon Musk foi um financiador, foi um apoiador de primeira ordem do Trump, mas, grosso modo, e pelo tempo que nosso tempo é um pouco exíguo aqui para entrar em muitos detalhes, mas ele passou a não concordar com a política tarifária e a política protecionista do Trump, que também o feriria. Deu prejuízo para ele essa política? Estava dando muito prejuízo para ele, estava dando muito prejuízo para as empresas dele, para a Tesla, para a SpaceX, para todas elas estava dando muito prejuízo. Quando ele anuncia que ele está saindo do governo, as ações da Tesla vão lá para cima. Já está, porque ele está voltando, estava caindo. Ele está voltando para ser o CEO das empresas, porque assim, o grande lance do Elon Musk, o sonho dele é ir para Marte. Isso ele já deixou claro, né? Ele quer ir para Marte. E ele está fazendo a SpaceX para isso, para ele poder ir para Marte. Conhecer os marcianos. Conhecer os marcianos, né? E fez um grande convênio com a NASA, com os Estados Unidos, mas devido a uma série de cortes no programa espacial, na estrutura vinculada, isso acabou colocando os interesses CPF, CNPJ do Elon Musk se batendo direto com os interesses do governo dos Estados Unidos. Mas parece que eles já se... Não, então vamos se acertar. Acertaram, né? Sim. Aquelas denúncias, ele é isso, aquele outro, ficou tudo mais ou menos. Parte da mise-en-scène, né? Que é necessário acontecer. Mas agora parece que eles estão retomando as conversas, não está mais aquela animosidade toda. Mas o fato é que custou muito caro ao Elon Musk se envolver no governo Trump. É verdade. Vamos agora para a Rússia. Estamos falando em guerra, Oriente Médio a gente já sabe que não vai terminar tão cedo, não é? Rússia também não. Também não, você acha que não? Não, também não. Porque o Putin entrou ali achando que ele fosse fazer a festa rapidamente, né? Eu estou achando uma resiliência ucraniana fantástica, né? Você me permite um achismo? Vamos lá. Achismo, isso aqui é achismo. Teoria da axologia. Teorias bayesianas. Então vai lá. Tá? O que eu acho que vai acontecer ali? Ele vai fazer um acordo com o Trump, porque o Trump já fez um acordo com o Zelensky para a exploração do que é chamado de terras raras. Né? As terras raras. Onde que tem terras raras hoje? Na China, na Ucrânia. Essas terras raras têm o que ali? São elementos, são Nióbio, minerais, são minerais fundamentais para essas novas tecnologias. Né? E o principal mineral, ele não está na Terra. Está onde? Está na Lua. Na Lua. É o hélio 3. É o elemento hélio 3. Na Lua que você está falando? A Lua. Nossa no mundo Lua. da Lua, aquela que os românticos fazem seresta. Por isso que a China está louca de vontade de chegar na Lua mais rápido que os Estados Unidos. Descobriram que a coisa boa está ali na Lua. Está explorado, que é o hélio 3, que é um elemento fundamental para fissão nuclear, para você conseguir energia limpa. O que nós temos, aliás, fusão nuclear. Não fissão. Fissão nós já fazemos, já se faz aqui nas usinas. Mas a fusão a frio, que seria uma fonte de energia inesgotável. Né? E está todo mundo querendo ir para a Lua o mais rápido possível. Da bateria eterna. Exatamente. Tá certo. E nas terras raras você encontra esses minerais, esses elementos. O Brasil também é detentor de terras raras. São 3 áreas, a China, a Ucrânia e o Brasil. O Brasil, onde ficam essas terras? Amazônia. Amazônia, debaixo da floresta. É um problema, né? É um problema. Você sabe quem a Marina que o diga. Você sabe quem está comprando a maior parte das terras da Amazônia hoje? Não tenho ideia. A China. A China. Empresas chinesas. Ela vai ser, já vai ter bambu para todo lado. Exatamente. Então. Que coisa quando tiver flecha e quando tiver bambu, tem flecha. Ai, Baez. Também não termina tão cedo essa guerra lá. Também não. Parece que o Lula voltou ao protagonismo e tal. Né? Tá falando aí, não? Tá falando, até aí nós estamos falando aqui também. Então... Palavras são palavras, nada mais do que palavras. Né? Eduardo Baez, vamos lá. Não, então, o que eu ia falar, o que eu acho que vai acontecer é um acordo entre o Trump e o Putin, dividindo a Ucrânia entre eles.
É o que tem parecido, né? Dividido Agora, o Zelensky daqui a pouco roda. A coisa está bem estratégica, né? Porque o Zelensky tem bombardeado com drones, ele fez algumas investidas assim surpreendentes, né? Inesperadas. O que mostra que o Putin, se ele quisesse de fato, ele já teria entrado em Kiev. Ele não o fez, não se sabe se porque ele está respeitando a opinião internacional, se ele está com medo de uma represália maior na questão se o tanques entrar na jogada, ou se ele falou, quer saber, vou me segurar aqui e esperar o tempo certo de fazer isso. Como ele fez no início da invasão. A guerra da Ucrânia ela começou muito antes. A guerra da Ucrânia começou em 2014. Lá na questão Crimeia. Da Crimeia. É verdade. Muito bem, caríssimo professor Eduardo Baez. Privilégio tê-lo no Palavra de Honra. E as suas redes sociais, acho que os nossos ouvintes merecem recebê-las. Merecem. É um prazer tê-los conosco lá. Vamos lá. Nós temos o Eduardo Baez Oficial para tudo. É para tudo. Para o YouTube. Baez com Z. Baez com Z. Eduardo Baez Oficial. No Instagram eu compartilho o meu dia a dia de sala de aula. Eu compartilho as minhas lousas, eu compartilho os meus resumos, compartilho as matérias que eu utilizo. No YouTube são os meus cursos, onde eu tenho cursos de história completos para quem quiser fazer, totalmente gratuito esses cursos. Também Eduardo Baez Oficial. E eu tô no TikTok, não sei para que eu tô no TikTok, mas eu tô lá. Mas aí boa, né? Você faz o que no TikTok? No TikTok não danço, não danço. Não tem dancinha. Faço pequenos vídeos falando sobre algum assunto, geralmente algum assunto ligado à história. Mas vai ser, com certeza, vídeos proveitosos. Sim, sempre são. Nos vemos na Jovem Pan ao vivo. Se Deus quiser, em breve. Se Deus quiser. Tá Muito bem, você conferiu Palavra de Honra e semana que vem a gente volta sempre na sua cidade, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram. Você confere as melhores entrevistas da região. Quem sabe você encontra alguém da sua cidade aqui comigo no Palavra de Honra. Eu faço o break final. Semana que vem a gente se fala ou a gente se vê.